Olá, tudo bem? Estamos hoje na nossa aula 2, nossa segunda aula do nosso grande projeto aí, Mude Sua Vida, Estude para Concursos. Professora Giancarla Bombonato, língua portuguesa. Então vamos agora na nossa segunda aula. A primeira aula foi aquela aula inicial, em que foi apresentado para você como é a morfologia. Eu passei para você um pouco a parte das classes de palavras, classes variáveis, invariáveis, a ideia de que as palavras podem mudar de função de acordo com o lugar em que elas estão. E hoje vamos falar especificamente sobre pronomes, tá? Então, eu já trabalho com língua portuguesa já há algum tempo, né? No Alfa eu trabalho já desde 2012. E a ideia desse projeto é que você consiga ter uma noção bem legal de como a gente tem que estudar para concurso. Então, a ideia é selecionar alguns conteúdos que são basilares, que são fundamentais e que sustentam a disciplina. Para a língua portuguesa, o mais importante é você dominar o emprego das classes de palavras. Algumas em especial, elas são muito, muito importantes, porque elas organizam o texto. Então, hoje, especificamente, nós vamos falar sobre pronomes, tá? Então, estamos aqui, ó, disciplina de português, não é? Ou língua portuguesa, nós temos aqui. E nosso assunto hoje é especificamente falarmos sobre pronomes, tá? Pronomes. Os pronomes, eles estão dentro das 10 classes de palavras. E os pronomes, nós vamos colocar naquelas classes variáveis, tá? Então, os pronomes, por que a gente fala que são palavras variáveis? Porque eles têm inflexões, eles podem aparecer no singular, no plural, masculino, feminino. Então, eles têm mudanças, não são palavras fixas. O que é importante em relação aos pronomes? Porque a gente tem que saber e estudá-los muito. Aqui é aquele tipo de assunto que em português posso estudar sempre. Para qual concurso? Todos. Que nível? Todos. Área? Todas. Pronomes sempre vão ser cobrados. Por que isso acontece? Ó, nós temos assim em português a seguinte construção. Quando a gente trabalha com textos, por exemplo, as provas de língua portuguesa, elas são sempre pautadas em textos. Você tem um texto de referência e a partir do texto são feitas as questões. Então, o que você tem que cuidar? Quando a gente vai entender o texto, ó, todo o texto ele tem que ter uma organização, tá? Então, como é que o texto é organizado? Ó, organização textual. Como é que a gente organiza um texto? Como é que ele é estruturado? Como é que a gente deixa o texto organizado? Nós temos dois tipos de formas de fazer isso. Nós chamamos isso de coesão, tá? E temos dois tipos de coesão, que é a coesão referencial e temos a coesão sequencial. O que acontece? Essas duas formas de coesão garantem que o texto ele tenha fluidez, que ele tenha progressão, que ele tenha começo, meio e fim, que você consiga entender o texto, evitar repetições de palavras, deixar o texto cansativo. E aqui, todo o texto ele precisa ter coesão, tanto referencial quanto sequencial. Aí a ideia é a seguinte, na coesão referencial, claro, existem várias formas de fazer essa coesão referencial. O que é a coesão? A coesão é quando você liga, você vai ligando as informações. E a coesão referencial especificamente, os pronomes é que garantem muito essa coesão referencial. Não somente eles, tá? Mas em relação às classes de palavras, os pronomes é que garantem a coesão referencial. E a coesão sequencial, por exemplo, aqui você vai ter muito também o emprego de pronomes. Eles também aparecem aqui na coesão sequencial, também fazem isso. E as conjunções, que elas trabalham muito com a ideia de sequência, de dar continuidade ao texto. Então, como os pronomes participam de praticamente toda a estruturação de um texto, eles são muito, muito, muito importantes. Não é à toa que a gente acaba estudando pronomes de diversas maneiras. Você estuda pronomes, por exemplo, quando você estuda classe de palavras, estuda pronomes. Quando você vai estudar sintaxe, a função deles numa frase, pronomes também exercem função sintática. Para construir um texto, fazer uma redação, também os pronomes são vistos como os conectivos.
Então, como eles participam de muita coisa na língua portuguesa, num texto propriamente dito, então você sempre vai ter muita questão, muita coisa sobre. Ó, só para você ter uma ideia, me acompanha aqui. Nós temos aqui o nosso material didático, que é o básico para concursos, tá? Então, esse básico para concursos, claro, ele tem as matérias básicas, aquelas que são a essência de todo o concurso público. Então, aqui, ó, você sempre vai ter, praticamente em todo concurso, dificilmente você não vai ter, você tem aqui, ó, língua portuguesa, redação, matemática e raciocínio lógico, informática, direito constitucional e administrativo. Então, são matérias basilares, porque elas sempre são cobradas. O que acontece é que, às vezes, um concurso cobra a redação ou não, né? Pode oscilar um pouco. Às vezes, a matemática e a informática aparecem ou não, mas a língua portuguesa e os direitos, sempre, em todos os concursos. E as outras também. É praticamente difícil você ter um concurso grande, de relevância e de grande interesse sem essas disciplinas aqui. E, por exemplo, pronomes, ó, nesse material didático aqui, nós temos uma parte de língua portuguesa, que é a página 29. Aqui nós temos toda a parte de morfologia e emprego de pronomes, tá? Então, você tem aqui toda uma parte teórica, quais são os pronomes, como eles se classificam, como eles estão organizados, ó. Bem legal, uma sequência bem interessante aqui, ó. Tudo importante sobre eles e no final temos alguns exercícios, tá? Depois eu vou resolver com você para você perceber como casa muito bem essa noção de dominar o conteúdo e logo em seguida fazer algum tipo de exercício. Muito bem. Aqui, então, nós temos o emprego dos pronomes. Perfeito. Esse material aqui, que é material de uma autora muito querida, que eu gosto muito, que sou eu, lógico. Aqui é um livro de questões comentadas de língua portuguesa, tá? Então, nós temos aqui, ó, 1.731 questões comentadas. Aqui, por exemplo, temos uma parte que trabalha emprego de pronomes também. E depois eu vou fazer um exercício para você perceber isso na prática um pouquinho melhor, tá? Mas eu volto a falar um pouquinho dele. E também, para você entender como é importante isso para uma redação, ó, um outro livro aqui legal, que eu e a Janaína fizemos, né, Janaína Arruda, nós fizemos esse texto aqui, esse livro que é Teoria e Texto, que marca praticamente como construir um bom texto. E uma das grandes dúvidas dos alunos é como que você garante a progressão de um texto. Então, por exemplo, tem uma parte desse material aqui, que é um capítulo mais lá para frente, que nós temos aqui, ó, emprego de conectivos, tá? Então, o emprego de conectivos, ele se dá de várias maneiras. Em uma das partes do material, nós temos aqui, ó, coesão referencial, coesão por substituição, coesão por elipse, vários tipos de coesões que são feitas, que garantem um texto, garantem a leitura de um bom texto, tá? E a escrita também, a produção também. Então, você vai perceber que pronomes, eles estão amarrados praticamente em tudo na língua portuguesa. Não tem como você estudar português, dominar português, sem dominar o que é emprego de pronomes. Não tem jeito, tá? Eles vão aparecer sempre, você não consegue dar conta de fazer um bom texto sem o emprego dos pronomes. Isso por isso, como eles aparecem muito, você vai ter muita questão, muita. E os pronomes, eles têm muita relação com a parte da sintaxe, da análise sintática, que é a parte mais complexa do português. Então, você precisa dominar o emprego na morfologia, para daí dominar também o emprego na sintaxe. Então, aí para ajudar um pouquinho mais, eu trouxe um materialzinho aqui que eu selecionei para você. Nós temos aqui uma tabelinha bem básica de quais são os nossos pronomes. Então, vamos lá. Vou colocar aqui no quadro, só para a gente poder aprender, ver um pouquinho melhor. Não vou colocar tudo isso daqui, mas vou só colocar agora o nome deles. Por quê? É importante que a gente saiba quais são os pronomes, tá? Ou seja, como eles se classificam, ó. Classificação dos pronomes. Como eles se classificam e essa classificação determina a função de cada um deles. Nós temos vários tipos de pronomes e cada um deles tem uma função. Então, temos lá, você pode seguir no material ali, ó. Temos o pronome pessoal, tá? Aqui. Continuando, pronomes demonstrativos, tá? Depois, pronomes relativos, pronomes indefinidos, também são importantes. Temos os interrogativos,
interrogativos, tá? Temos também os possessivos e, por fim, ali bem no finalzinho, os pronomes de tratamento, tá? Então, essa daqui é a nossa classificação. Quais são os pronomes, como eles se organizam? Claro que nós temos ainda uma divisãozinha, tá? O pronome pessoal tem mais uma subdivisão. Eu ainda posso ter o seguinte, ó, pronome pessoal, que a gente chama pronome pessoal do caso reto, e temos também o pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Assim. E aqui tem mais uma divisãozinha ainda, ó. Nós temos o oblíquo átono e o oblíquo tônico, tá? Então, aqui nós temos a classificação de todos eles. O que eu quero que você entenda agora? Cada pronome tem uma função. Os pronomes sozinhos não significam nada. Nada, tá? Se pegar um pronome sozinho, ó, não dá nada, não significa nada, não tem função de nada. Pronome sozinho não existe, não faz nada. Ele precisa sempre estar na frase amarrado a alguma coisa. Então, essa relação é importante que você entenda. Por quê? Cada um deles vai ter uma função essencial e vai desempenhar um papel dentro, claro, de cada uma das orações, de cada frase, de cada texto. O que eu vou destacar agora aqui, ó? Os mais importantes, os mais difíceis, que dão mais dor de cabeça, com certeza, são os pronomes pessoais e os pronomes relativos. Pode marcar lá. Então, quando você estiver estudando língua portuguesa, pode dar um gás assim, ó, olhar assim, ah, beleza, então eu sei que esses dois aqui, eu preciso dar um pouquinho mais, não tem jeito. Eles são pronomes muito complexos, têm muita função, eles têm muita regra, muito caso especial. Então, claro, de todos eles, pergunta agora que não quer calar, né? Qual deles, dos pronomes, quais são os mais cobrados? Lógico, pronome pessoal, pronome relativo. Por quê? São os mais complexos, aqueles que têm mais função, é tudo mais, assim, eles têm muita coisa. Então, por isso que sempre nas provas, você vai ter muito mais questão aqui do que dos outros, tá? Mas tem que conhecer todos eles para saber qual a função que cada um desempenha. Então, vamos fazer assim. Eu vou primeiro apontar esses outros aqui, ó, tá? Esses daqui. E depois eu falo um pouquinho melhor sobre os pessoais e os relativos. Então, assim, ó, começando pelos demonstrativos. Então, os pronomes demonstrativos, vamos lá aqui, ó, número 1. Vamos colocar aqui, ó, pronomes demonstrativos. Tá. O próprio nome já diz, pronome demonstrativa, que você vai apontar para algo. Demonstrar, mostrar alguma coisa. Então, os pronomes demonstrativos, eles têm essa função. Eles apontam para alguma coisa, tá? E para eu entender isso, você tem que perceber na frase quem ele retoma. Então, assim como todos os outros pronomes, o pronome demonstrativo sempre retoma alguma coisa, faz referência a alguma coisa. Vamos pegar aqui aqueles mais relevantes, ó. Nós temos aqui o este, temos aqui o esse e temos o aquele, tá? E claro, aí temos as variações, porque o pronome é uma classe variável. Nós temos este, esta, estes, estas. Esse, essa, esses, essas. Aquele, aquela, aqueles, aquelas. E ainda temos aqui, ó, junto com esse aquele, temos ainda aqueles neutros, tá? Que é isto, isso e aquilo, tá? Que daí eles não têm variação. Não existe, por exemplo, assim, ah, nossa, aquilo que você comprou. Não existe, tá? Aquilo é sempre no singular. Como que eu vou saber o emprego deles? Então, o emprego é assim, ó. Vou apontar duas situações bem importantes em relação ao emprego deles. Primeiro, em relação ao espaço, tá? Ao lugar. Então, a relação é assim. Sempre que eu tenho o pronome este, tá? Aqui, ó. Sempre é uma ideia de perto, de algo próximo. Por exemplo, este apagador é muito bom, tá? Foi exemplo sem graça, mas tudo bem. Esta caneta é azul. Então,
O este e as variações dele, ele tem essa ideia de estar muito próximo em relação ao espaço. Perfeito. O esse é mais ou menos, tá? Por exemplo, se eu falar assim, ó, essa caneta é preta, ela tá aqui, ó, mas tá longe, tá assim, ó, ou essa palavra é importante. Então, não tá junto a mim, tá? Mas tá mais ou menos perto. Então, aqui a ideia de perto é que tá junto, tá? Junto. Aqui é que tá mais ou menos, tá do ladinho, mas tá bem perto. E o aquele é o que está longe, que está distante. Então, por exemplo, você fala assim, ó, aquela porta está aberta, tá bem longe de mim, tá? Então, no espaço, eles têm essa função aqui, ó, de apontar para apontar localização, proximidade. Perfeito. Só isso? Não. Eles também vão apontar uma relação de tempo. Como assim? Quando você usa esses pronomes, eles vão ter uma ideia bem importante. Por exemplo, ó, quando eu uso ideia de tempo, a ideia é a seguinte. Quando é que eu uso este? Então, você fala para você assim, ó, este dia é muito bom. De qual dia eu estou falando? De hoje. Então, quando eu for falar assim para você, ó, este ano, quer dizer, o ano em que eu me encontro, tá? Se eu falar assim, esta década, que década que é essa? A década em que nós estamos, tá? Ó, década, tá? Se eu falar este século, que século é este? O século em que nós estamos, século 21. Então, quando eu uso esse pronome aqui e uma palavra que indica tempo, eu estou dentro daquele tempo. Então, se eu falar assim, esta semana é a semana em que eu estou. Este mês, o mês em que eu estou. Esta década, a década em que eu estou. Então, quando eu uso este ideia de tempo, quer dizer que está dentro daquele tempo que é mencionado aqui. Quando é o esse, aí qual que é a ideia? Você fala assim, ó, esse ano. Então, é um ano passado, um ano que já se foi, tá? Então, a ideia do esse já não tem mais essa ideia aqui. Então, ó, aqui eu mantenho a mesma perspectiva de ser algo perto, tá? Você está dentro daquela perspectiva. O esse não, tá? Você pode dizer assim, ó, essa semana. Quer dizer, essa semana foi muito boa. Semana passada, tá? Então, não é a semana em que eu estou. E o aquele, aí é mais longe aí. Nossa, aquele ano foi maravilhoso. Sei lá, 20 anos atrás, não importa quanto. Então, a ideia de tempo é mais longe. O importante aqui é essa noção aqui de tempo quando você usa o este e o esta e o este. Que eles fazem isso. Muito bem. Aí nós temos também a noção em relação ao texto, tá? Como é que a gente faz? É a mesma lógica, tá? Você tem ideia de proximidade. Mas aí a noção é a seguinte. Quando é que eu uso este? Estes e as variações. Quando você quer assim, ó, você vai retomar alguma coisa, então o este, né, e as variações pode retomar alguma coisa e o este também pode apontar para o que vai ser dito. Então, por exemplo, o governo votou o projeto. Este é sobre preservação ambiental. Então, este retomou o projeto. Se eu falar assim, o projeto é este, 2 pontos, preservar o meio ambiente. Então, eu aponto para o que vai ser dito. Já o esse, ele tem outra característica, ele só volta alguma coisa ao texto. Não aponta para frente, tá? Ele só volta. E o aquele também, tá? Ele só volta, ele vai fazer referência a algo. Então, em relação ao este, ele tem essa dupla função, ele vai tanto para frente quanto para trás. O esse só retoma. Esses são os mais importantes. E perceba que sozinho ele não tem nenhum significado. Você fala assim, nossa, este foi bem legal. Este o quê? Este dia, este evento, este jantar. Então, sozinhos eles não têm significado. Eles precisam de outras palavras que com elas eles estabelecem uma relação de sentido. E aí você vai ter, claro, vários tipos de questões, mas a parte mais importante é entender que os demonstrativos sempre apontam para alguma coisa, fazem referência a alguma coisa. Essa é a ideia mais importante. Perfeito. Aí,
para a gente continuar nessa mesma lógica, vou destacar agora então o emprego seguindo aquela mesma situação ali, ó. O emprego dos indefinidos. Então, o que são pronomes indefinidos? Vamos marcar aqui, ó. Item 2. Vamos para o que a gente chama de pronomes indefinidos. Bom, me ajude lá, tá? Para você começar a entender que português, ó, português é assim. Parece difícil. E é, lógico, tá? Não vou falar que não é porque ele é assim. Mas o que você vai cuidar? Por exemplo, quando eu falo pronome indefinido, o que é um pronome indefinido? É que você não vai definir, você vai dar uma ideia que não é específica. Por exemplo, se eu falar para você assim, ó, um exemplo de frase. Alguém chegou. Tá. Se eu falo, alguém chegou, eu sei quem é? Não. Eu sei que alguém chegou, mas não sei quem é. Então, a intenção desse pronome é dizer que realmente tem uma pessoa, tá? Mas eu não sei quem é, então eu estou indefinindo. Então, eu não sei quem é especificamente, tá? Ou se falar assim, ninguém se manifestou. Ó, veja que o ninguém se manifestou. Esse ninguém, eu sei que tem um sujeito aqui, mas eu não tenho quem é que foi, que fez ou faz, nada. Eu ainda tenho a minha ideia de indefinição. Outra coisa, então esse exemplo aqui é assim, ó. Nesse caso aqui, você define, não sabe quem. Quem? Não sei, tá? Você está indefinindo, não sabe quem é. Eu também posso ter algumas frases assim, por exemplo, se eu falar pra você assim, ó. Todos precisam responder ao questionário, tá? Quando eu falo todos, todos quantos? Sei lá, eu sei que são todos. Então, nesse caso aqui, ó, eu não sei especificar quantos são, o todos o quê? Todos os alunos, todos não sei alguma coisa, tá? E só que por mais, e se eu tivesse todos os alunos, beleza, mas todos quantos? Então eu não sei a quantidade, quantos são? Então também eu tenho a ideia de pronome indefinido, tá? Então sempre que a gente trabalha com a ideia do indefinido, você vai perceber que ele vai ter essa noção de dar uma ideia genérica, tá? Uma ideia pouco vaga. Por exemplo, ó, muitas pessoas estão sem emprego, tá? Muitas pessoas, o que é esse muitas pessoas? Quantos? Muitas quantas, tá? 10, 20, 50, 1 milhão, quantas? Então, quando eu falo muitas pessoas, eu não sei nem quantas são. Eu sei que são muitas, mas não consigo precisar, definir uma quantidade. Então, sempre que eu trabalho com pronome indefinido, ele tem a função de generalizar. Pense assim, ó, vamos marcar aqui para ficar mais fácil. Os pronomes indefinidos, ó, uma das funções bem importantes que nós temos aqui é generalizar, tá? Generalizar alguma coisa, uma ideia vaga, tá? Ou seja, eu não sei precisar quantos, quem, quando, nada. Simplesmente uma ideia vaga. Isso é muito característico dos pronomes indefinidos. São bem importantes, muito mais para o sentido de um texto, do que realmente para a ideia de outro tipo de função. Mas você tem que perceber que o emprego dos pronomes indefinidos é importante porque ele traz muito valor semântico, ou seja, muito significado. Sempre que eu falo em semântica em português, eu estou falando em significado. Então é importante que você entenda isso, que cada pronome indefinido traz uma ideia genérica, uma ideia vaga. Então você não tem como definir, precisar, dizer de maneira exata alguma coisa. Isso é a ideia do pronome indefinido, tá? Tem que dominar isso? Tem, para você olhar a frase e saber que realmente é pronome ou não. Então isso você precisa dominar. Muito bem. Continuando, então temos agora, deixa eu levar aqui a caneta que eu vou levando todas embora. Vamos lá para o terceiro, vou seguir ali, ó. Vamos falar agora dos pronomes interrogativos. Muito bem. Pronomes interrogativos,
tá? Perfeito. Bom, pense assim. Quando a gente trabalha com pronome interrogativo, vamos lá. Se você fazer uma interrogação, o que é uma interrogação? Ah, uma pergunta. Ah, muito bem. Então, se eu tenho um pronome interrogativo, eu estou fazendo uma pergunta, tá? Eu quero fazer uma pergunta. Então, nesse caso aqui, o pronome interrogativo, ele tem essa função de fazer uma pergunta. E aqui você precisa entender que eles vão sempre favorecer o quê? Um tipo de questionamento. Ó, você tem lá no seu material, indicam perguntas diretas ou indiretas. Como assim? Como que eu sei que é pergunta direta ou indireta? Ó, vamos fazer assim, fazer 2 exemplos para você aqui agora entender esse tipo de construção. Uma dica para você agora, né, que tá começando ou ainda já estuda um pouquinho de tempo aí, precisa agora reforçar português. Primeiro que português é uma matéria que ela demanda muito tempo de estudo. Você não consegue aprender, por exemplo, vou aprender português em 2 meses? Não, mas ó, sem chance. Português você precisa de muito tempo para aprender. E nós temos muitas particularidades, muitos detalhes. Quer ver? Olha essa frase aqui, ó. Deixa eu falar para você assim, ó. Qual é o seu endereço? Muito bem. Qual é o seu endereço? Então, o que nós temos aqui, ó? Eu tenho uma dúvida? Tenho, né? Se eu estou pedindo qual é o seu endereço, é porque eu não sei. Então, existe uma dúvida. Eu quero saber qual, não sei ainda, tá? Estou pedindo aqui. Tem o ponto de interrogação. Isso daqui nós chamamos de pergunta direta em língua portuguesa. Por que ela é direta? Porque você tem já marcadamente um ponto de interrogação, que ele marca a ideia da pergunta direta. Perfeito. Olha essa frase agora aqui, ó. Eu não sei qual é o seu endereço. Olha só essa construção agora aqui. Quando eu falo, eu não sei qual é o seu endereço, eu não tenho mais ponto de interrogação. Eu comecei uma frase, acrescentei aqui, ó, eu não sei, mas perceba que eu ainda tenho a dúvida. Ó, mesmo que eu tenha tirado o ponto de interrogação, que tenha feito alguma alteração, veja que a dúvida ainda existe. Tá, quando eu falo eu não sei qual é o seu endereço, quer dizer que essa dúvida ela ainda existe. Então, mesmo que eu não tenha, agora qual a diferença desta para esta? Aqui eu tenho marcadamente um ponto de interrogação e ela vem de forma independente. Aqui, essa expressão depende de eu não sei, depende dessa para existir. E não tenho mais ponto de interrogação. Então, aqui nós vamos chamar de pergunta indireta. Essa é a base que eu tenho do emprego dos pronomes interrogativos. Dica para você. Você vai marcar isso daqui, ó, bem bonito. Marque lá. Por quê? Lá na sintaxe, a gente volta a falar disso daqui, bem dessa maneira aqui, para saber como empregar muitas coisas no português, tá? Português é assim. Você aprende hoje pronomes. Vai ser beleza, estudei tudo de pronomes. Posso guardar numa gavetinha isso? Não pode. Você vai fazer o quê? Você vai deixar ali com uma observaçãozinha. Quando você estudar a sintaxe, você vai ter que voltar aos pronomes de novo. Não tem jeito. Eles sustentam o texto. Então, eles vão ter muita função na sintaxe. E não pense assim, você estudou aqui e acabou? Não. Em português, você aprende um conteúdo, esse conteúdo se amarra ao próximo, o próximo ao próximo e vai indo. É uma bola de neve, não tem como você desvincular, tá? Dá certo? Dá. Assim, quando a gente percebe que alunos eles têm essa noção de que português demanda tempo, mas você consegue aprender, alunos conseguem dominar sem problema nenhum. O seu cuidado é entender que português é a base, é uma das matérias mais difíceis, porque nas provas, ó, agora atenção para mim, nas provas de concurso não são cobradas falas, não é marca de fala. A banca não vai cobrar de você como é que você fala, como se pronuncia uma palavra, não. A banca vai cobrar de você estruturas que você não usa. Por quê? Eu pelo menos, nem eu que sou professor de português faço isso. Você não vai pensar assim, espera aí, já falo com você. Estou construindo uma oração subordinada aqui.
Não. Você só fala. Você usa isso na prática, você usa oração reduzida, usa conjunção, usa preposição, usa tudo. Mas você não fica pensando nisso, agora eu usei uma preposição, que legal. Não, né? Se fizer isso, procure psicólogo, porque não é normal fazer isso, não. Mas, por isso que a gente usa muito a língua. Só que na hora da prova, você não vai ter, como é que você fala isso? Não. Você vai ter questões essencialmente gramaticais que você só vê na escrita. Então não adianta, se você é a pessoa nativa da língua portuguesa, você foi muito bem na escola, sempre foi bem, tirou 10 em português. Você vai com essa português para o concurso, você vai ver assim, eu não sei nada. Se pensar assim, nossa, eu nunca vi isso na escola, é o normal. Por quê? As bancas cobram o português escrito, norma culta, norma padrão. Então não tem jeito. Se você veio com aquela ideia de que português é fácil e cai só compreensão, ferrou. Porque as provas dos melhores concursos de maior relevância cobram de você aquele ponto que não é tão simples assim, que demanda muito domínio do assunto. E português cai em todo tipo de prova. Praticamente impossível não ter português. Pode cair em alguma outra matéria, mas português sempre vai ter, sim, muita questão de prova. Igual a informática, por exemplo. Informática é assim. Informática eu falo que é uma coisa maluca. Informática é assim. Você sabe usar o ícone, sabe como copiar, sabe como fazer uma coisa. Na hora da prova, vem tudo por escrito. Você fala assim, credo, qual que é o botão que faz não sei o que lá mesmo? Na prática é mais fácil, você vai lá e faz. Agora, na prova é tudo escrito, você tem que dominar conceito e não sei o que, não sei o que. Você usa, mas você não usa isso de forma escrita, você usa na prática. Então, é tudo muito difícil. A gente acha que é fácil. Não é não. São provas muito bem elaboradas e cobra muito conceito, muito uso, mas uso em relação à escrita. Então, tem que dominar? Sim. Muito bem. Então, aqui temos os pronomes interrogativos. Não sai muito disso, tá? Fica mais dessa maneira aqui. Agora, os pronomes... 3 de novo não, né? Vamos para o 4. Agora, vamos falar um pouco dos nossos pronomes, seguindo a ordem lá, possessivos. Tá. Dica, de novo, me ajude lá agora. Se eu falei que os pronomes indefinidos indefinem, os possessivos indicam posse. Então, todo pronome possessivo indica posse. Atenção, eles são bem restritos, tá? Quais são eles? Meu, teu, seu, nosso, vosso e seu de novo, tá? Aí temos o feminino, singular e plural. Vamos lá. Meu, meus, minha, minhas. Teu, teus, tua, tuas. Seu, seus, sua, suas. Nosso, nossos, nossa, nossas. Vosso, vossos, vossa, vossos. E aqui repete, né? Até pagar que não precisa colocar aqui. Então, são somente esses daqui os pronomes possessivos. Só, tá? Então, claro, se pensar assim, Joana disse que seu carro é bom. Muito bem. Veja aqui o que nós temos que cuidar. Por mais que, vamos supor assim, eu estou falando que o carro é da Joana, tá? Esse daqui é o seu, meu pronome possessivo. O que ele faz aqui, O possessivo, ele concorda com o substantivo a que ele se refere. Então, por que é que o seu está no masculino? Porque ele concorda com o carro que é masculino, singular, singular. Por mais que Joana seja uma palavra feminina, eu sei que o carro é de quem? O carro é dela, tá? Então, o carro é dela, mas o pronome possessivo concorda com o substantivo que é possuído. Essa é a lógica. Agora, atenção. Se fosse isso daqui, Joana disse que o carro dela é bom.
Vamos lá. Questão da banca, para enganar você. A palavra dela é um pronome possessivo. Só assim, bom, o carro é dela, de quem é o carro? Da Joana. Beleza! Então quer dizer que isso aqui indica a posse. Opa! Cuidado! Os possessivos são apenas meu, teu, seu, nosso, vosso. Acabou. Não tem outro. O que é o dela, então? O dela é a junção de de, que é uma preposição, mais ela, que é um pronome pessoal. Aqui eu tenho uma ideia de posse. Ó, isso aqui me dá uma ideia de posse, mas não é um pronome possessivo. Os possessivos são apenas meu, teu, seu, nosso, vosso. Daí você tem lá masculino, singular e plural, tá? Eles têm aqui as variações e somente esses, tá? Sim, sempre. Atenção também para o seguinte emprego. O pronome seu, ele é muito genérico. Ó, me ajude lá, ver se não percebe isso aqui, ó. Nessa frase eu posso ter dois tipos de leitura. Joana disse que seu carro é bom. Então, quando eu falo Joana disse que seu carro é bom, pode ser que seja o carro dela. Mas também pode ser que você esteja falando de outro carro, de outra pessoa. Por quê? O seu, ele não tem como eu definir de quem é o quê. Ó, vamos pegar outra frase aqui para você perceber isso melhor. Por isso que você tem que cuidar muito com esse emprego, tá? Seu, sua, porque eles são genéricos. Por exemplo, olha a frase aqui, ó. Maria disse a amiga... Maria disse à amiga que seu pai havia chegado. Muito bem, perfeito, tá? Olha só, aproveitando essa frase aqui, tá? Me responda se você já não falou isso ou já não ouviu isso daqui, ó. Já tinha chego. Vai lá, coloque a mão no seu coração. Vamos lá. Que seu pai tinha chego. Tá certo ou errado? Erradíssimo. Não existe tinha chego, tá? O que eu posso ter é havia ou tinha chegado. Não existe chego. Chego é só quando eu falo assim, ó. Eu chego às 10. Aí tá certo. Só, tá? Tá errado. Não tem tinha chego, tá? Eu ouço muito isso. Não existe, tá? Então, beleza. Se eu falar de você, ó, Maria disse à Mia que seu pai havia chegado, tá? Seu pai, o seu concorda com a palavra pai, muito bem. Tá, mas e de quem é o pai? Não sei. Aqui não tem negócio de perto ou longe, tá? Quando eu falo que seu pai havia chegado, pode ser que a Maria disse à Mia que o pai da amiga tinha chegado, ou o pai da Maria tinha chegado. Então, esse seu, do jeito que ele está aqui, ó, pode ser tanto o pai da Maria quanto o pai da amiga. Eu posso ter as duas leituras. Então, nesse caso, às vezes a gente constrói frases, porque quando você escreve, você tem consciência. Não, eu quero falar do pai da Maria. Mas quem lê o seu texto vai ler o que quiser, ou o que está ali posto. Então, se aqui eu deixei uma dupla interpretação, tipo, por exemplo, numa redação de prova de concurso, o corretor deu duplo sentido, perdeu ponto. Não tem jeito, tá? Então, cuidado muito com isso. Quando a gente trabalha com essa noção de emprego de classe de palavras, especialmente os pronomes, como eles são feitos para retomar algo, então eu sempre vou buscar um referente para eles. E aqui fica complicado você fazer esse tipo de construção aqui. Muito bem. Continuando, então, passamos os possessivos. Agora, na sequência que nós temos ali, por fim, temos os pronomes de tratamento. Então, ó, pronomes é boa, né? Pronomes, credo? Pronomes de tratamento, tá? Pronomes de tratamento são assim, ó. Sempre vai ter um vossa alguma coisa, tá? Vossa senhoria, vossa excelência, vossa alteza, vossa não sei o que, tá? Então, esse vossa aqui, ó, sempre vai aparecer.
Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa não sei o que lá. Sempre, tá? E, claro, temos o você. O que eu vou destacar aqui dessa expressão? Por mais, ó, estão vendo que ele termina com A e com A aqui. Por mais termine com A, esse pronome ele é neutro. Então, por exemplo, posso fazer assim, ó. Vossa Senhoria está atrasado. Ou Vossa Senhoria está atrasada. Então, a lógica é assim, ó, pensando na ideia de concordância. Por mais que eu tenha um vossa aqui, é como se aqui fosse uma palavra só, tá? Por mais que eu tenha esse vossa. Então, a ideia é assim, o verbo, não vou colocar assim, Vossa Senhoria estais. Não, eu fico conjugando o verbo na terceira pessoa, tá? Fica assim, ó, muito bem. E o atrasado, aí é assim, se eu coloco Vossa Senhoria está atrasado, tá ok, tá? Ó, masculino aqui, muito bem, ó, tem um O aqui. E atrasada também tá ok. Então, isso tem uma interpretação. Quando eu coloco está atrasado, quer dizer que eu me refiro a um homem. Atrasada, eu me refiro a uma mulher. Isso, para você entender então que o Vossa Senhoria é neutro, Vossa Excelência é neutro, Vossa Majestade é neutro. São pronomes que eu uso tanto para homem quanto para mulher, tá? Eu só vou saber se é homem ou se é mulher se eu tiver alguma frase que faça isso. Mas eu uso tanto para um homem, Vossa Senhoria, para a mulher, Vossa Senhoria, tá? Então, eles são usados muito para isso daqui. O você também é um pronome de tratamento, tá? O você, para você ter uma ideia, ó, parte lá do você. O você é uma contração que foi sendo feita pelo passar do tempo, tá? Porque originalmente o você era vossa mercê. Era um pronome assim, ó, tipo Vossa Senhoria era vossa mercê. Aí, de tanto ser lá, virou vós me ser e virou você. Hoje é ser, né? As pessoas colocam ser, daqui uns dias some, né, a palavra, coitadinha. Mas o você também é um pronome de tratamento, tá? E também é neutro. Não tem masculino, nada, tá? Tem só plural se eu quiser escrever como vocês. Mas sempre os de tratamento, eles sempre vão se referir a alguém, tá? Para isso que eles existem. Então, aqui é a base que nós temos. Beleza. Então, vimos lá. Pronomes demonstrativos, vimos os indefinidos, interrogativos, possessivos e de tratamento. Esses daqui são um pouco mais simples, mas não confunda simples com fácil em português. O simples é porque é um pouco mais tranquila a parte gramatical, tá? Mas não é fácil, não confunda. Sempre que você ver a palavra, que você vira a palavra simples em português, não pense em fácil. Simples é porque é algo mais tranquilo, não tem tanta complexidade. Mas não é por ser simples que ele vai ser fácil. Então, sempre que você vir esse tipo de palavra, saiba que o simples não significa fácil, tá? Agora, esses daqui são um pouco mais tranquilos, são mais simples. O problema vem agora. Pronome pessoal e pronome relativo, que eu não falei ainda. Então, olha só. Primeiro, eu vou tomar só um pouquinho de água, porque eu estou com sede, porque eu estou ficando sem a minha voz, tá? Que eu quero que você entenda. Para dominar todo esse tipo de conteúdo, e ó, claro que você tem que ter uma boa base teórica. Por exemplo, aqui no básico para concurso, você vai ter aqui, no emprego dos pronomes já de cara, você já tem aqui, ó. Quais são os pronomes, ó, pronomes pessoais, quais são eles? Então, você já tem aqui de cara uma informação bem legal de quais são os pronomes pessoais, quais são eles. Tem uma tabelinha aqui, ó, quais são os pronomes de tratamento, quais são eles aqui, já explica umas particularidades sobre eles, tá? E também temos aqui nessa mesma parte, ó, como é que ele funciona, concordância, tudo mais. Temos os pronomes todos aqui organizadinhos. Qual o seu cuidado? Todos esses pronomes, eles vão sim ter muita função.
Cada um deles tem um tipo de função. Então, a ideia é que a gente veja isso com muita calma. Perfeito. Então, vamos agora para os pronomes pessoais. Vamos lá. Continuando aqui, ó, pronomes pessoais. Perfeito. Os pronomes pessoais são pronomes que eles vão ter uma função bem importante. Eles sempre se referem a alguém, tá? Fazem uma referência muito pontual. E eles não têm nenhum significado sozinhos. Não existe. Não tem. Eles não significam nada. Então, a gente precisa ter uma noção de quais são eles, tá? Vamos organizar agora uma parte bem importante. Todos os pronomes, eles têm, os pessoais especificamente, que são os mais cobrados, eles têm uma organização que é assim, ó. Eu posso ter primeira, segunda, terceira pessoa e aqui, isso aqui tudo do singular, muito bem. Primeira, segunda ou terceira pessoa, tudo isso daqui do plural. Então, quando é que eu sei, por exemplo, como é que eu sei que eu tenho um texto que está na primeira pessoa do singular? Você vai ter o emprego dos pronomes e dos verbos, tá? Os dois seguem a mesma lógica. Então, é assim, ó. Primeira, segunda, terceira pessoa, você vai ter lá eu, aqui tu, ele ou ela, aqui nós, vós, eles ou elas. Então, todos os pronomes, eles são divididos assim, ó. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Todos são assim, dessa maneira. O que isso aqui ajuda bastante? Por exemplo, ó, exemplo, dominar essa construção aqui, ó. Por exemplo, como é que eu sei que eu tenho um texto que ele vai ser classificado como um texto autobiográfico, tá? Que é uma autobiografia. A autobiografia é quando você fala da própria vida, da sua vida mesma, tá? Para ser um texto autobiográfico, ele precisa estar na primeira pessoa do singular. Tá, como assim? Então, vai ter que ter, por exemplo, a presença do eu naquele texto, de meu, tá? Que é a primeira pessoa também. Vai ter que ter os verbos, por exemplo, eu conheço. Verbos na primeira pessoa. Então, para eu marcar e definir que um texto é autobiográfico, ele tem que estar na primeira pessoa do singular. E um texto só biográfico, aí um texto para ele ser biográfico, somente biográfico, ele vai precisar estar na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Então, veja que a escolha das pessoas é importante. Isso aqui você tem que cuidar. O emprego das pessoas determina muito para a tipologia textual, para entender um texto. Olha outra frase que tem bem comum, né? Vou colocar a frase aqui, ó. Coloque a mão no seu coração. E lembre-se se você não falou isso alguma vez. Então tá, pessoal, vai chegando o final de ano, festas. Vamos se divertir muito. Muito bem, que maravilha. Vamos se divertir muito. O que acontece aqui? Nossa, mas é tão bonitinha a frase. Bem bonitinha. Vamos se divertir muito? Não. Vamos, tá. Vamos. O que cabe ali? Eu, vamos, ele, vamos, nós. Ah, tá, beleza. Nós vamos. Nós vamos se divertir? Não, né? Nós vamos nos divertir. Então, veja que eu não posso, por exemplo, conjugar o verbo nós, que é a primeira pessoa do plural, e colocar o se, que é a terceira pessoa. Eu tenho que manter a mesma pessoa numa frase. Isso aqui é muito comum na fala. Aí, isso cai em prova? Lógico que cai. Por quê? Você lê na hora da prova uma frase assim, eu falo assim, tá certo. E a banca usa essa particularidade para fazer esse tipo de erro. Então, cuidado. Isso é um tipo muito comum de emprego que a gente tem em relação aos pronomes pessoais, tá? A gente acaba usando errado os pronomes. Ó, outro exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo bem básico, tá? Você vai perceber assim, nossa, mas eu faço isso mesmo. Ó, vamos lá. Fala para você assim, ó.
Ah, sabe, eu revelei as fotos da viagem. Eu trouxe elas para você ver. Eu trouxe elas para você. Ah, beleza, tá certo? Não. Ó, eu trouxe, quem traz alguma coisa. Se eu pedir assim ao verbo, eu trouxe o quê? Eu trouxe elas. Sempre, isso em português, quando você pede ao verbo, quem traz alguma coisa. Quem conhece, conhece algo. Quem faz alguma coisa. Quem encontra alguma coisa. Então, quando você tem essa relação de trouxe o quê, conheço o quê, fiz o quê, a gente sabe que isso aqui tem a função de a gente, na sintaxe de objeto direto. Então, esse é um erro muito comum e tá errado. Eu nunca posso usar eu, tu, ele, nós, vós, eles como objeto direto. Tá errado, tá? O certo é eu trouxe as, que daí esse as pode ser complemento do verbo ou até posso falar assim, ó. Eu as trouxe. Também dá certo, tá? Mas nunca eu trouxe elas, tá? Nunca. Eu amo ela. Tá errado? Ainda tem aquele sentido estranho, né? Eu amo ela. Eu a amo. Então, isso aqui é muito comum na fala. Pode cuidar. A gente faz muito isso daqui. Muito mesmo. Na fala. E na escrita acaba com o seu texto, tá? Então, vamos agora vamos fazer uma tabelinha aqui dos pronomes pessoais. Então, é assim, ó. Então, nós temos aqui, ó, o caso reto e temos aqui o caso oblíquo. Muito bem, tá? Aí, do caso reto, nós vamos marcar assim também, ó. Vamos marcar as pessoas, tá? Nós temos aqui, ó, primeira, segunda, terceira pessoa. Primeira, segunda e terceira pessoa, tá? Então, aqui nós temos singular e plural. Então, aqui nós vamos ter tudo no singular e aqui tudo no plural. Perfeito. O caso reto é bem restrito, tá? Então, vai ser assim, ó. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, tá? Essa é a base. Então, esses são os pronomes do caso reto. Muito bem. Aí, do caso oblíquo, vamos fazer aqui, ó. Ó, continuando na mesma relação, ó. Tudo aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, ó. Isso aqui tudo singular e ali plural. Aí, você tem assim, ó. Eu, me, tu, te, ele, se, que são oblíquos. Depois, nós, nos, vós, vos, eles, se, também são oblíquos. Então, os oblíquos, até você tem no seu material ali uma tabelinha bem organizada, tá? Esses oblíquos, eles vão ser divididos também assim, ó. Nós temos oblíquos tônicos e átonos. O que é isso? Para as questões de prova, você só precisa saber que eles existem, mas as bancas não vão definir tanto assim em relação a essa construção, tá? Não, nunca vai ser assim tão marcado. O que acontece? Vamos dividir um pouquinho aqui, ó, igual tá na tabelinha ali, ó. Nós temos os oblíquos átonos e os oblíquos tônicos, tá? A ideia geral é assim, ó. Os oblíquos átonos, eles são palavras que eles não têm preposição antes deles. Já os tônicos, eles são aqueles pronomes que vão ter preposição antes deles, tá? Essa é a base que nós temos aqui, ó. Vamos lá. Me, só para seguir a lógica, ó. Me, aí você tem mim, comigo, tá? Aí você tem lá te, ti, contigo, se, consigo. Perfeito.
Você deve ter percebido ali na nossa tabelinha que tem mais uma coisinha diferente ali, ó. Lá no C, você tem ainda assim, ó, o, a e lhe, que também são pronomes que estão na terceira pessoa do singular. Muito bem. Continuando, vamos seguir agora na parte do plural. Você percebe que aqui, ó, o, a, lhe são os singulares. E no plural também eles aparecem, ó. Os, as e lhes. E aqui tem a mesma lógica. O que vai ser diferente? Pode ver lá no seu material, ó. O que vai ser diferente, por exemplo, é que nós temos aqui, ó, o mim, o ti e o si. Aqui já não tem dessa maneira. Vai ser assim, ó. A gente vai praticamente repetir. Vai ser assim, ó. Nós, conosco, nós, conosco, vós, convosco, e vai ter o si e o consigo de novo, tá? Não tem ali consigos, porque não existe consigos, tá? Não existe daqui. O que vai acontecer também aqui diferente? Ó, nessa terceira pessoa temos ainda aqui, ó, ele, ela, e temos eles e elas. Muito bem. Agora, olha só que coisa interessante. Por que repete ele e ela aqui e ele e ela aqui, ó, e repete? Aí que você tem que cuidar. O ele, o ela e o nós e o vós só podem ser esses pronomes quando eles vêm com preposição. Então, qual é a ideia principal aqui? Vamos fazer aqui uma frase para perceber isso melhor, ó. Se eu falar para você, ó, nós entregamos os prêmios a eles. Então, nesse caso, eu posso fazer esse uso, ó. Quem entregou? Nós entregamos o quê? Os prêmios. Entregamos a quem? A eles. Esse meu azinho aqui é minha preposição, tá, ó. Esse azinho aqui é a minha preposição. Por quê? O comigo, contigo, consigo, ele já tem o com aqui, tá? Que é a preposição. Então, e o conosco, então você já sabe que tem um com ali que está marcadamente. Os outros sempre vão ter que vir com preposição. Exemplo, olha o mim aqui, que nos dá muita dor de cabeça, não é? Posso falar assim, ó, por que eu não posso falar assim, ah, mim não quer? O mim só pode vir com preposição. Então, por exemplo, ó, entregue isso para mim, tá? Eu não posso falar assim, ou então falar assim, ó, ah, ele conhece mim. Não dá. Ele conhece mim. Não dá. Eu posso falar de duas maneiras. Ele conhece a mim, que eu marco preposição, ou eu posso falar ele me conhece, tá? Das duas maneiras. Ou ele conhece a mim, ou ele me conhece. Eu nunca posso colocar ele conhece mim. Exemplo de algo assim que é grosseiro com o mim. Grosseiro. Primeiro, o mim só pode vir com preposição. Para mim, a mim, de mim, só assim. Eu recebo às vezes muitas mensagens pelas redes sociais, não é? Pedindo dúvidas. Agora, tem um tipo de pergunta que dói, assim. Dói o olho, o ouvido, o cabelo, dói. Tá assim, ó. Professora Giancarla, você me ajuda? Meu Deus. Você me ajuda é horror. Putz, você me ajuda é aquele erro mais grosso. Se você já cometeu esse erro, tá perdoado. A partir de agora você está perdoado, não pode mais errar. O mim só vem preposicionado. Então, nesse caso aqui, qual seria o certo? Não é você me ajuda, você me ajuda? Aí sim, você me ajuda, ai, dói tudo, gente, dói. Você não tem noção
Dói lá no seu fundo da sua alma. Imagina você fazendo uma redação isso aqui. Acabou com o seu texto. Seu corretor vai assim, credo, não sabe nem usar o mim. Então, cuidado. Esses são pronomes importantes, tá? Que você precisa entender que a função deles é importante. E o mim, o ti e o si sempre são palavras que tem que ter a preposição antes delas. Por isso que os pessoais são tão relevantes, tá? Essa tabela que eu passei agora é só para você entender a noção geral dos pronomes pessoais. De uma forma geral, por quê? Eles têm muita função na sintaxe. Vou só destacar agora o emprego do o e do a, tá? Para você entender uma coisa bem particular que são deles. Então é assim, ó. Quando a gente trabalha com o emprego da palavra o e da palavra a e os plurais, nós temos algumas construções assim, ó. Ó, os pronomes. Os pronomes oblíquos, o, a, os e as. Então, ó, primeira regrinha básica, tá? Que você tem que saber, ó. Primeira regra básica. Quando você tiver assim, ó, um verbo terminado em R, S ou Z, aí você tem que ter a seguinte construção, R, S ou Z. É assim, ó. No seu material, vou até replicar o que tá no material aqui, ó. Tá assim, ó. Maria veio vê-lo, tá? Vou fazer assim, ó. Exemplo, com a frase sem a troca ainda, ó. Maria veio ver o menino, tá? Então, Maria veio ver alguém, veio ver o menino, perfeito. Maria veio ver quem? O menino. O menino, como é uma palavra masculina, está no singular, eu posso trocar por o, tá? Só que não é só trocar, eu não posso dizer daqui, ó. Maria veio ver o. Não dá só para eu trocar literalmente aqui, não tem como. Nesse caso, qual que é o seu cuidado? Nós temos um verbo que termina com R, ó, R, S ou Z. E aqui eu vou ter que colocar depois dele o, os, a ou as. O que a gente faz? A gente vai tirar essa palavra R e acrescentar L ao meu pronome. Daí ficaria assim, ó. Maria veio vê-lo. Ó, eu tirei o R, que estava aqui, e acrescentei L ao meu pronome, tá? Então, sempre que termina com R, S ou Z, você vai colocar junto ao verbo o, a, os, as, o que você faz? Tira o R e acaba colocando o L depois ali, tá? Isso sempre tem que ser feito, isso é regra mesmo, não tem como ser diferente. Outra regra importante, também em relação ainda a esses pronomes, os mesmos pronomes. Quando você tem aqui, ó, verbo terminado em M, tá? Então, quando acontece isso, também segue a mesma lógica, tá? Por exemplo, aqui, ó. Encontraram os objetos, tá, perto do lago, muito bem. Encontraram os objetos, muito bem. Encontraram o quê? Os objetos. Por ser uma palavra que está no plural e no masculino, eu posso trocar por os, que tá aqui. Só que eu não posso usar isso daqui, ó. Encontraram os. Não dá, por quê? Nesse caso, quando você tem um verbo que termina com M, aí vai seguir a seguinte lógica. Você vai manter o verbo como ele está, encontrarão, e vai acrescentar a letra N, ó, aqui, ao pronome, tá? Então, fica encontraram-nos, encontraram alguma coisa.
E isso daqui é muito comum e muito cobrado nas provas. Mas com os pronomes o, a, os, as. Os outros não, tá? Isso não acontece. Só tem essa regrinha aqui com esses pronomes aqui, ó. Com esses daqui. Aí sim você tem que cuidar muito com esses daqui. Tudo bem? Então, dos pessoais, o que eu gostaria de trazer é essa ideia para você. Entender quais eles são, como eles se organizam e como é que você tem que cuidar em relação à classificação deles. Porque toda essa noção aqui, você usa depois lá na parte da sintaxe. E usa mesmo, tá? Não tem jeito, você vai usar bastante mesmo. É bem complicado essa parte. Você vai ver que quando começa a aprender sintaxe, assim, dá um nó na sua cabeça, não tem jeito, dá mesmo. Mas se você não tiver esse domínio bem legal da morfologia, quando chega o momento de você dominar a sintaxe, você vai ficar mais perdido ainda. Então tem que dominar aqui. Legal. Agora, os pronomes relativos. Ah, meu Deus, são difíceis pra caramba. Ui, muito, tá? Não vou falar que eles são fáceis porque não são. Eles são muito complexos mesmo, tá? Vamos então agora, ó, 7 aqui, os nossos pronomes relativos. Pronomes, pronomes relativos, tá? O que acontece com os relativos? Os pronomes relativos têm uma função bem importante, que eles evitam uma repetição de um termo que um termo está muito próximo. Ó, vamos colocar numa frase aqui básica para você entender isso melhor. Se eu falar para você assim, ó, este é o livro. Ponto. Tudo bem? Beleza. O livro está à venda. Tá. Claro que você não vai ver uma frase assim, ou fazer uma redação assim, ó. Este é o livro. O livro está à venda. O livro tem 10 páginas. Imagina você ficar repetindo toda vez isso aqui? Chato pra caramba. Parece que ele esteja no primeiro ano. Tá. Você não está mais no primeiro ano. Você está agora fazendo concurso. Então tem que ter uma escrita bem bonitinha. O que acontece? Veja que a informação é praticamente a mesma coisa, ó. Este é o livro está à venda. Eu posso juntar essas duas frases numa só, mas eu vou ter que evitar a repetição. Então, por exemplo, fica assim, ó. O que está sendo repetido aqui, ó? Este é o livro está à venda. Muito bem. Agora eu vou juntar os dois e eu vou tirar a segunda vez que aparece, para evitar a repetição, tá? Então, ó. Este é o livro que está à venda. Então, veja, agora eu juntei tudo numa frase só. E a função essencial desse que é retomar a expressão o livro. É como se tivesse a frase aqui, ó. Este é o livro está à venda. Mas quando você usa o que, você evita a repetição. Esse que é um pronome relativo, ele faz a retomada do termo anterior para evitar a repetição. Então, para isso que funciona um pronome relativo. Essa é a função primordial dele. E isso a gente tem que entender, para saber como organizar as ideias, tá? Claro que nós temos vários pronomes relativos. Vamos pegar aqui, ó. Se eu pegar aqui a classificação deles, não. Quais são eles, tá? Vamos pegar aqui, ó. Quais são os relativos? Vou pegar e fazer uma tabelinha aqui, ó, tá? Ó. Quais são eles? Vamos lá. Aí temos aqui, ó. Pode seguir no material ali, ó. Você tem o que, você tem o quem. Tem uma explicaçãozinha ali, mas depois eu vou explicar um de cada vez. O quanto, o cujo, o onde e o qual, tá? Ó, aí você tem lá quanto, depois tem cujo, cujo, tem onde e tem o qual, tá? Claro que a gente tem algumas flexões, tá? O cujo ainda tem cujo, cuja, cujos, cujas. Aqui ainda tem
o qual, os quais, a qual, as quais. Tem as flexões aqui, tá? Os outros não. Então, aqui nós temos todos os nossos pronomes relativos. Todos eles têm a função de fazer a referenciação. Todos. Claro que, de todos eles, o mais difícil é disparadamente a palavra que. Não tem jeito, tá? Todos eles são difíceis, mas o mais complicado é a palavra que. É isso que ela faz, porque a palavra que pode ser pronome relativo, pode ser conjunção, pode ser um monte de coisa. Vamos fazer assim, para ficar mais fácil. Vou pegar o exemplo que está aqui no nosso material e vou trabalhar o exemplo para você perceber isso na prática, tá? Então, olha só. Vamos pegar agora a frase aqui, ó. O lápis que eu comprei quebrou-se. Vamos lá. Então, ó, eu tenho esse que, a função dele é retomar o que está antes dele, que é o lápis. Como é que eu sei que é o lápis? Ó, o lápis quebrou-se, tá? O lápis que eu comprei. Então, ó, eu comprei um lápis e o lápis quebrou-se. Então, veja que esse que faz a função de retomar o lápis e evitar a repetição, tá? Então, para isso que ele serve. O que tem uma particularidade, tá? Vamos marcar lá, ó. A palavra que, eu ainda posso trocá-la. Posso? Posso. Posso trocá-la por o qual, tá? Posso trocá-la por os quais, a qual, e posso trocá-la por as quais. Então, marque lá. Como é que eu vou saber a troca? Por exemplo, o lápis é palavra masculina e singular. Então, eu posso falar assim, ó. O lápis, o qual eu comprei. Então, veja que dei o qual, retomo o lápis para concordar com ele também. Então, eu posso trocar. Agora, uma dica bem legal para você que é muito cobrada em prova isso. Muito, 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 muito mesmo. A palavra que eu troco por o qual, os quais, a qual, as quais. Só que eu posso encontrar algumas frases em que antes do que eu tenho uma preposição. Então, por exemplo, se eu tiver assim, ó, uma frase assim, ó. Se eu tiver o em que, tá, posso trocar sim o em que, mas daí eu tenho que pensar que eu tenho em mais o qual. O que eu posso trocar por? O qual, os quais, a qual, as quais. Então, vai ser em mais o qual. Como é que fica a minha troca? Vai ficar no qual. Aí eu tenho no qual, nos quais, na qual, nas quais. Então, eu posso trocar assim. Se eu tiver um de que, o que eu posso fazer? Posso trocar? Posso. Aqui vira o qual, os quais, a qual, as quais. Então, fica assim, ó. Das... Opa, vou fazer na ordem que estava aqui, né? Bonitinho. Vai ficar do qual, dos quais, da qual, das quais. Se eu tiver um porquê, às vezes o porquê separado, ele não é a ideia dos porquês, tá? É porque eu tenho preposição mais pronome relativo, que eu troco por isso aqui assim, ó. Sempre que eu puder trocar o porquê por pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais, é preposição pronome relativo. Outra possibilidade, se eu tiver aqui um a que, posso? Posso. Aí que fica assim, ó. A mais o qual fica ao qual. E no feminino fica com crase, tá? Ó, é uma parte da crase também aparece aqui. Então, veja que eu posso sim fazer as trocas. Só tem que cuidar se antes do que tem preposição ou não. Então, as trocas são possíveis, desde que eu tenha esse cuidado aqui também, tá? Então, o que é o nosso universal, que vai ter mais questão de prova aqui, vai ser mais difícil com toda certeza, tá? Aí temos aqui mais um exemplo. Vamos pegar aqui a outro exemplo agora aqui, ó. Era João quem estava mais
preocupado, tá? Então, tá assim, ó. Era João, esse quem está aqui. O que ele faz? Retoma João, que é o meu substantivo, tá? O quem tem uma particularidade. Ele geralmente vai retomar uma pessoa, tá? Então, você não vai ter o que pode retomar pessoa, objeto, qualquer coisa. O quem já retoma uma pessoa, então um pouquinho mais restrito o emprego dele. Muito bem. Não tem como eu trocar nada, tá? Igual o que, não tem. É o quem. Não tem como fazer, não tem plural, feminino. Pode ser Maria quem estava, não tem nada disso, tá? Ele é bem neutro mesmo. Outro exemplo aqui, ó, o quanto. Lembrei-me de tudo quanto fez por mim em Madrid, tá? Então tá assim, ó. Aqui é meu pronome relativo. Particularidade do quanto. Quando ele é um pronome relativo, antes dele vem assim, ó, tudo, ou vem todo, todos, todas, tá? Todas quantas, sempre vai vir alguma coisa nesse sentido. Tudo, todos, toda, todas, sempre. Porque daí ele tem a função de retomar esse tudo ou todas, tá? Isso que ele vai fazer aqui. Muito bem. Outro exemplo. A prova cuja redação estiver incompleta será anulada. Muito bem, ó. Então, aqui nós temos o cujo. O que você vai cuidar? Ó, eu nunca posso falar cujo ou cuja a. Não existe, tá? Por quê? O cuja já concorda com o que vem depois dele. Então, se eu tivesse redações, cujas redações. Se fosse texto, cujo texto. Cujos textos. Não tem cujo o e cujo a. Não existe. Ele já concorda com o que está ali. E o cujo, particularidade dele, ele sempre está entre substantivos. Por quê? A gente faz uma leitura ao contrário, tá? A leitura é assim, ó. Quando eu falo a prova cuja redação, a leitura é assim, ó. A redação da prova. Então, sempre que eu tenho o cujo ele faz uma ideia de posse. Então, eu leio sempre ao contrário. Por isso que ele tem que ter essa concordância, tem que ter dois substantivos, um antes e um depois, para fazer a relação que eu tenho aqui, tá? Então, essa é uma característica do cujo. Ele faz muito isso, então ele tem que ter essa particularidade aqui. Muito bem. Aí temos o onde, tá? Vamos lá, ó. Nasci numa aldeia onde o sol brilha diariamente. Então, vamos lá. Uma aldeia onde, pronome relativo que retoma a aldeia. Particularidade do onde. Você só vai usar o onde quando você tem como retomado uma expressão de lugar. Então, a aldeia é um lugar. Aí sim está adequado o emprego do onde. Perfeito. Outra coisa, o onde eu posso trocá-lo, tá? Mas posso trocá-lo por o quê? Por em que, tá? Posso ler assim, ó, numa aldeia em que o sol? Sim. Então, eu posso ler assim, ó, numa aldeia em que o sol brilha diariamente. E o em que, lembra que a gente já viu agora há pouco? Eu ainda posso trocar o em que por no qual, nos quais, na qual, nas quais. Então, eu posso também ler assim, ó, numa aldeia feminina, palavra feminina no singular. Numa aldeia na qual também tá certinho, tá? Então, eu consigo fazer a troca sem problema nenhum aqui, dá bem certinho a minha troca aqui. Ok, lindinha a minha construção. E, por fim, aqui nós temos o último exemplo aqui, ó. Esse é o menino com o qual
caminhei na praia, tá? Então, ó, aqui você tem o qual, aqui é mais fácil porque tem que ser uma palavra feminina no singular. Então, o que acontece? Esse o qual retoma menino. Então, aqui é nosso pronome relativo. Essa é a função do relativo, ele sempre retoma alguma coisa que foi dita. Essa é a função dele, tá? Então, muita atenção com os nossos relativos. Eles têm essa função de fazer uma relação entre as palavras. E retoma sempre, faz uma relação com o que foi feito antes, tá? Isso é importante que você perceba. Para ficar melhor, vamos fazer o seguinte. Eu peguei aqui do nosso básico para concurso um exercício, só para você perceber como que a gente vê isso na prática. Então, tá assim, ó. Lá na parte dos pronomes mesmo, tá? Vou pegar aqui para você e colocar aqui o exemplo aqui no quadro, tá? Para você perceber isso melhor. A questão é assim, ó. Essa é uma questão que está no básico para concurso, na página 32, tá? Se tiver o material, dá para você acompanhar. Então, a questão fala assim, ó. Seria mantida a correção do texto caso o trecho, ó, onde caberiam, isso é a questão da prova, fosse substituído por que caberia, tá? Só no enunciado dá pra ver que tá um pouquinho estranho o enunciado, né? Ele quer que você troque o onde caberiam por que caberia. Eu acabei de falar ali, quando você tem um onde, você pode trocar por em que. Muito bem. E o em que eu posso trocar por no qual, nos quais, na qual, nas quais. Já tá estranha só a frase, né? Ó, onde que, opa, ficou estranho. Onde, em que ou no qual. Já ficou estranho de cara, tá? Bom, aí você olha assim, bom, tá errado, mas você vai ao texto para ter certeza. Então tá assim, ó. No texto original tá assim. Na parede da esquerda ficaria ficaria a grande e sonhada estante, onde caberiam todos os meus livros. Todos os meus livros. Vamos lá, tá? Posso falar assim, ó, colocar aqui, ó, a banca proposta se tivesse daqui, ó, que caberia, tá, ó. A grande e sonhada estante que caberia todos os meus livros. Não deu, né? Ó, veja que esse onde, o que ele faz? Retoma o quê? A estante. Então, é um pronome que indica o quê? Lugar. Esse onde retoma realmente um lugar. Não tem como eu colocar um que aqui, ó. Tem que ser o que eu poderia... E outra, a banca colocou o verbo no singular. São os livros, ó. Todos os livros caberiam. Então, aqui, eu posso até trocar... A única coisa que eu poderia fazer é, não pelo que. Poderia falar assim, ó. Em que caberiam ou na qual caberiam. Aqui, ó, perfeitamente. Então, a questão fica errada, a troca aqui fica errada. Por quê? Para eu fazer a troca, eu tenho que manter isso aqui, ó. Onde eu troco por em que por no qual, nos quais, na qual, nas quais. Então, não deu certo a troca aqui, errada a nossa questão, tá? É uma questão bem típica, ó, tem aqui no material para você perceber que como é importante você usar a teoria e perceber, legal, por isso a questão ficou errada então. Porque na teoria é assim, e a questão propôs assim, que não dá certo, tá? Essa é a base aqui. Muito bem. Vamos agora para outra questão que eu peguei aqui desse livro de questões comentadas, tá? Quem tiver o livro é a questão 893, que a questão tá assim, ó. Ela pede que você faça umas trocas. Considere. Então, eu vou colocar aqui na frase, tá, ó. Recuperar esse valor intrínseco, assim. Depois, mostram numerosas oportunidades aqui, tá? E compreender
seus mecanismos. Muito bem. Aí é assim, ó. A banca pede que você faça algumas trocas, tá? Aí você troca o seguinte, que você troque esses termos aqui, ó, por pronomes, tá? E tá ali, ó. Aí tem um monte de respostas ali. O que você vai cuidar? Tá, então vamos lá. Quem recupera, recupera alguma coisa. Muito bem. Quem mostra, mostra alguma coisa. Quem compreende, compreende alguma coisa. Então, vamos pensar agora. Recuperar o quê? Esse valor. Mostram o quê? Numerosas oportunidades. Compreender o quê? Seus mecanismos. Então, você tem a palavra no masculino singular. Então, eu posso trocar pelo pronome o. Muito bem. Oportunidades pelo pronome as e mecanismos os. Beleza. Aí você tem um monte de opção de resposta aqui. O que você vai cuidar agora? A única resposta que está no material é a resposta D. Por que isso acontece? Então, olhando agora os verbos. Isso daqui, ó, terminou com R, com M e com R. Muito bem. Vamos lá então, ó. Recuperar esse valor intrínseco. Se eu só fizer isso daqui, ó, recuperar o, tá errado. Por quê? Quando tem um verbo que termina com R, você tem que fazer o quê? Tirar o R e acrescentar o L. Então, fica assim, ó. O certo seria recuperá-lo. Ficaria assim. Mostram, olha aqui. Mostram o quê? Oportunidade. Não pode colocar assim, mostram as. Não dá. O verbo terminou com M, a gente acrescenta ele. Então, ficaria assim, ó. Mostram nas. Desse jeito. Compreender seus mecanismos. Ó, compreender os. Não dá certo, terminou com R. Aí, de novo, você tira o R e coloca L. Compreendê-los. Então, aqui é aquela questão de troca, tá? Por isso que a resposta tem lá a letra D, que é recuperá-lo, mostram-no e compreendê-los. Tá aqui, ó. Então, essa é a possibilidade de troca, essa daqui e essa daqui. Aquelas regrinhas pontuais que são o emprego das trocas do o, a, as. Muito cobradas também em provas. Isso você vai perceber que, você fala assim, não é tão difícil. Não é, não são questões assim, nossa, que difícil. São questões trabalhosas e são detalhezinhos. Se você não percebe que tem essa ideia do RM ali, você erra a questão. E a questão traz um monte de opções de resposta, tá? Então, claro que é importante que você entenda que a teoria é a base de qualquer questão. Então, você estudar por estudar se você não tem uma base teórica bem legal. E dá para você mesmo, assim, mas estou começando agora. Dá para resolver exercício? Dá tranquilamente, ó. Com o que eu passei hoje da aula, já consegui resolver pelo menos duas questões aqui que eu já peguei aleatoriamente. Então, veja que dá certo. Você tem que estudar de forma direcionada, estudar bem certinho para saber fazer e estudar o que é relevante. Que português, por exemplo, é muito amplo. Tem muita coisa de português para estudar, muita coisa. E o que você tem que fazer? Cuidar para estudar o que é realmente relevante para as provas, tá? Então, ó, fechando aqui, falamos de pronomes. Pronomes, eles fazem a relação de tudo numa frase, num texto. São muito cobrados? São, porque eles favorecem a coesão referencial e a coesão sequencial. Então, eles evitam as repetições e dão sequência à sua leitura. E você vai, a ideia é que você faça o seguinte, você tem a teoria, que te ajuda a entender o que são os pronomes, a prática com as questões, e os pronomes em especial, olha aqui, ó, são importantíssimos para a construção de um bom texto. A redação, um dos erros bem graves das redações, que deixam a redação muito pobre, é a repetição desnecessária. E isso você evita com o emprego adequado de pronomes, tá? Então, a minha dica é, português você vai estudando sempre com muita calma, mas tem que entender que tem alguns pontos essenciais. Um deles, que é o emprego de pronomes, se você pode usar pronomes sempre, até o dia que você for tomar posse, aí você pode parar de estudar. Mas tem que estudar porque pronomes são sempre importantes.
eles favorecem a leitura, deixam o texto mais com fluidez melhor, com uma progressão adequada. Então, toda vez que for estudar português, coloque sempre pronomes lá no lugarzinho especial, junto a verbos, por exemplo, também, mas pronomes sempre são importantes porque eles garantem a sequência, garantem a coesão e são muito cobrados, tanto nas questões que envolvem a morfologia quanto a sintaxe. Legal? Então, espero ter ajudado você um pouquinho hoje. Você vai perceber sim que português, uma coisa vai amarrando o outro, vai se amarrando a outra, você não vai assim, acabei, pronome chega. Não, vai tudo sendo amarradinho, mas dá certo. Se você estudar de forma direcionada, né, estudar o que é relevante, que a gente faz isso por você, né, o professor faz isso por você, você vai ver que dá certo sim. É só ter muita paciência, organização, disciplina e direcionamento adequado, né? Não ficar fazendo tudo na louca. Tem que estudar de forma bem organizadinha assim, legal? Então, fique agora aí, revise conteúdo e nos vemos com certeza numa próxima aula. Até mais!